O Brasil de hoje exibe cenas cotidianas que o mundo tem muito a aprender. São gestos minúsculos despercebidos, mas que abalam o senso comum global. Em 2024, a emissora pública britânica BBC planejou um programa de reportagem aprofundada. O título do programa, Uma Perspectiva Global, é uma série de documentários que visa explorar a essência da sociedade humana através da ordem cultural e do senso de mérito em vários países. O tema do primeiro episódio, O Brasil Escolhido, não é um ponto turístico famoso nem um local de evento, mas sim a cena comum dos passageiros matinais na Estação Luz, em São Paulo. O barulho de passos ecoa pela estação. As pessoas fazem fila em silêncio, caminham discretamente, esbarram-se sem colidir. Ninguém empurra, ninguém grita. A cidade respira em um ritmo regular como um rio gigantesco. Ao ver esta filmagem, a apresentadora da BBC, Raquel Morgan, não pôde deixar de suspirar. Isto não é apenas ir para o trabalho, isto é a própria cultura. A sua frase mudou a atmosfera do estúdio. Não há supervisão nem elogios. Mesmo assim, os brasileiros mantêm a ordem como se estivessem a ser atenciosos uns com os outros. Esta cena deixou os telespectadores em todo o mundo sem fôlego. No entanto, para nós brasileiros, isto não é nada de especial, é apenas o dia a dia mais comum e nada para se gabar. Talvez alguns até pensem, isso é realmente especial? Mas Raquel disse, é quando ninguém está supervisionando que a verdadeira natureza humana se manifesta. Então, por que esta disciplina surpreende o mundo? Neste roteiro, reexaminaremos a face cotidiana do Brasil que emerge através do programa da BBC. Por fim, queremos perguntar, como você se comporta quando ninguém está olhando? A apresentadora do programa é Raquel Morgan, a principal âncora da BBC, uma jornalista famosa por cobrir desde política internacional até questões de direitos humanos. Seu estilo de narrativa calmo, mas ocasionalmente emocional, é muito apreciado pelo público global. O tema do primeiro episódio deste especial é o Brasil. A equipe de produção entrevistou as ruas de São Paulo e escolheu uma filmagem de uma vasta quantidade de imagens, o cenário de deslocamento matinal na Estação Luz. De acordo com a equipe do programa, durante a reunião de edição, muitos acharam que a filmagem era muito branda, e ela chegou a correr o risco de ser descartada. No entanto, por decisão do produtor, a filmagem foi colocada no início do filme. No momento em que a imagem foi projetada na tela do estúdio, a atmosfera mudou. Na tela, milhares de pessoas passavam pelas catracas em perfeita ordem e subiam suavemente as escadas rolantes e escadas. Todos caminhavam em silêncio, quase sem conversas. Ao encarar esta cena, Raquel ficou sem palavras por um momento e depois disse, isto não é apenas uma massa, é uma manifestação de harmonia social. Um sociólogo alemão convidado também não conseguiu esconder a sua surpresa. Parece um exército bem treinado em marcha, mas o mais surpreendente é que não é forçado, é espontâneo. Nos sistemas de transporte público no Reino Unido, o horário de pico é frequentemente preenchido com gritos, colisões e atmosfera de eu primeiro. Claro, isso não quer dizer que isso seja ruim, pode-se dizer que é a reação natural do ser humano. No entanto, o silêncio e a ordem que permeiam a estação brasileira parecem esconder um significado mais profundo. Um convidado no estúdio sussurrou, estou um pouco chocado por achar essa filmagem bonita porque me faz perceber que tal cena não existe em nossa sociedade. Raquel então encerrou com calma, não é porque alguém está olhando que eles fazem isso. O povo brasileiro age seguindo sua própria bússola ética interna. Naquele momento, a cena de deslocamento, considerada comum pelos brasileiros, foi vista pelo mundo como um fenômeno cultural surpreendente. A disciplina do Brasil. Talvez seja a beleza de nada acontecer. O olhar de Raquel voltou-se para a próxima filmagem, onde a aguardava uma ordem de nível ainda mais profundo. Surpreendidos com a ordem silenciosa da Estação Luz, Raquel e a equipe do programa voltaram as câmeras para o interior de um vagão do metrô de São Paulo, na linha 3, vermelha durante o pico da manhã. O vagão estava lotado, as pessoas ombro a ombro. No entanto, um silêncio prevalecia. Apenas o ranger das alças, a vibração do trem em movimento e os anúncios monótonos ecoavam. Mesmo ouvindo atentamente, não se ouvia mais nada.
Embora centenas de pessoas estivessem no mesmo trem, ninguém falava. Ao ver esta filmagem no estúdio, Raquel murmurou: "Ninguém está falando." O surpreendente não era apenas a ausência de conversas. Sentado na beira de um assento, um estudante do ensino fundamental com sua mochila, lia tranquilamente um livro. O movimento da ponta de seu dedo ao virar a página era muito estável. Sentada ao lado dele, uma menina com o mesmo uniforme também abriu um livro, que parecia ser um manual escolar, e continuou a estudar em silêncio. Seus nomes são Lucas Silva e Maria Eduarda. Quando a equipe lhes perguntou após a entrevista com a permissão dos pais, ambos apenas responderam: "É como sempre." Um convidado no estúdio disse, confuso: "Nos trens de passageiros no Reino Unido, é normal os estudantes fazerem barulho com amigos e tocarem música nos celulares. Muitos jovens que não usam fones de ouvido foram até relatados repetidamente pela mídia como um problema social. Em comparação com calmos eles são." Raquel sentiu que esta disciplina era diferente de mera obediência. Não era por medo de serem repreendidos, mas sim por seguir um padrão interno. Ela disse: "Esta é a estética do silêncio." O entendimento mútuo de não perturbar o espaço alheio está sendo guardado em silêncio. Aquele silêncio continha consideração. Ninguém estava forçando ou buscando recompensa, apenas respeitando a existência do outro e agindo como parte da ordem. Isto já havia penetrado naturalmente em seus ossos. Raquel disse: "Isto não é o resultado de treinamento, é uma forma de cuidado com o próximo que permeia a cultura." O fato de as crianças conseguirem manter o silêncio em público prova a educação da consciência pública desta sociedade. Todos os presentes concordaram com a cabeça com esta frase. Parecia dizer que a honestidade silenciosa, transmitida por gerações na nação brasileira, estava se manifestando nestes momentos cotidianos e despretensiosos. Em seguida, o programa mudou para a próxima cena, um incidente de ordem em colapso repentino. A ordem e a tranquilidade brasileira demonstradas na Estação Luz e na linha 3, vermelha mergulharam o estúdio em uma atmosfera comovente. Em seguida, ocorreu um incidente. O local era a plataforma da Estação República. A câmera capturou pessoas fazendo fila para esperar o trem durante o pico da manhã. Todos prestavam atenção às linhas no chão, mantinham uma certa distância e esperavam em silêncio. Ninguém estava dando ordens, eles pareciam seguir uma regra silenciosa. A figura de Raquel Morgan, a apresentadora da BBC, apareceu na fila. Para cooperar com a filmagem, ela também estava na fila como passageira, tornando-se parte da ordem. No entanto, esta cena tranquila foi subitamente perturbada. No meio da fila, uma mulher de repente furou a fila em silêncio. Ela segurava um smartphone, olhava para frente e, sem hesitar, ficou bem na frente de Raquel. Diante da situação repentina, Raquel recuou um passo, mantendo distância. Naquele momento, a mulher se virou e desagradavelmente deixou escapar: "O que você está olhando?" "Estou com pressa." Essa frase mudou a atmosfera de toda a plataforma. "Estou com pressa." A tensão encheu o ar. Os olhos de todos que estavam respeitando a ordem se voltaram para a mulher. Ninguém levantou a voz. Quando esta filmagem foi projetada no estúdio, eles simplesmente aceitaram o que aconteceu. Há pessoas assim mesmo no Brasil? Para ser sincero, ficamos desapontados. A disciplina brasileira que era tão elogiada pareceu desmoronar em um instante. Um silêncio pesado se espalhou. No entanto, Raquel, que estava no local, apenas baixou a cabeça como se estivesse pensando. Em seguida, a mulher que furou a fila e os outros passageiros pararam. Quando Raquel, ligeiramente constrangida, se afastou e fez uma pequena reverência de desculpas, a mulher deixou escapar uma frase: "I'm Chinese, not Taiwanese, ok? Eu sou chinesa, não taiwanesa, ok?" Raquel disse. Ela percebeu imediatamente. A fila não tem sentido, não é? Naquele momento. A disciplina brasileira que era tão elogiada. A razão da desordem no nosso país não eram as ações de um brasileiro. Ao descobrirem isto, é uma turista chinesa. Enquanto as pessoas no local suspiravam de alívio, a essência da ordem brasileira,
o quão longe as diferenças culturais podem ser toleradas. Se a honestidade varia de país para país, a atmosfera do programa acalmou-se novamente. Mas naquela tranquilidade, uma certeza começou a crescer. A mulher que furou a fila não era brasileira, mas sim uma turista da China. Depois que este fato foi revelado, a atmosfera do estúdio mudou drasticamente. Então não foi um ato de um brasileiro. Enquanto se ouviam suspiros de alívio, Zhang Lei, o sociólogo chinês que participava no programa, declarou calmamente: mas isto é apenas uma diferença cultural entre Brasil e China. Na China, o forte valor de o que chega primeiro é o santo ainda existe. E furar a fila é por vezes visto como eficiência, não como malícia. Raquel aceitou a sua opinião e respondeu em tom calmo: as culturas são de fato diferentes. Eu própria fiquei várias vezes surpreendida com o conceito de seguir a ordem quando estava a fazer reportagens na China, mas ela parou aqui, como se estivesse a olhar para o fundo do ecrã. E continuou: mas no Brasil existe uma ética de fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Não é para receber elogios dos outros, nem porque tem de obedecer à lei, mas sim porque existe um padrão interno de deve ser assim, ponto. Esta não é uma ordem imposta de fora, mas sim uma ordem escolhida por eles próprios. Os outros convidados no estúdio acenaram com a cabeça para esta frase. Em seguida, a aceitação da ordem escolhida por eles próprios começou a se espalhar. Esta é a diferença. Talvez seja uma questão da forma da cidade. Um convidado sussurrou isto, e a discussão naturalmente se aprofundou. Neste ponto, a questão do que é a disciplina brasileira voltou a surgir. Não é meramente formalidade ou hábito, mas sim o acúmulo desta ética intrínseca de como se comportar. Quando ninguém está olhando. Cada pequeno ato se torna a visualização de toda a ordem social. Raquel então levantou suavemente a questão: onde exatamente este valor é nutrido? Para encontrar a resposta a esta pergunta, a equipe do programa voltou a se aprofundar nas ruas de São Paulo. Eles não sabiam que o ato acidental de um estudante do ensino fundamental iria chocar o coração do mundo mais uma vez. Raquel e a equipe do programa estavam conduzindo a próxima entrevista na rua 25 de março. O ato acidental de um estudante do ensino fundamental iria chocar o coração do mundo mais uma vez. O cenário histórico e o cruzamento cheio de turistas. De repente, a câmera da equipe virou-se e capturou a figura de um estudante do ensino fundamental. O menino, com a mochila e um guarda-chuva, esperava calmamente pelo sinal. O nome dele é Lucas Silva. Sem chamar a atenção, ele ficou em silêncio no cruzamento. O sinal ficou verde. Enquanto atravessava a faixa de pedestres, seus olhos varreram o chão. Então, ele viu uma pequena carteira caída na beira da calçada. Ele parou e olhou em volta, mas ninguém notou. Os turistas estavam absorvidos em seus celulares, e as pessoas que passavam apressavam-se para seus destinos. Lucas pegou a carteira sem hesitar e caminhou em direção à delegacia na esquina. Ele caminhou em silêncio, sem hesitação. Precisamente porque foi um produto do acaso, ou talvez por causa disso. Quando foi projetado no estúdio, a atmosfera mudou. Lucas escolheu a ação correta sem hesitar quando ninguém estava olhando. Este ato não seria divulgado nas redes sociais nem havia planos de ser noticiado. Ele apenas agiu acreditando no que era certo em seu coração. Os convidados no estúdio apenas olhavam para a tela em silêncio. Ninguém conseguia falar de imediato. Finalmente, Raquel falou: ele não agiu para ser elogiado. Ele apenas fez o que achava que deveria ser feito naturalmente. Em certo sentido, este pode ser um comportamento óbvio. No entanto, o ambiente social que permite que este óbvio se estabeleça e o coração que pode perseguir este ato sem dúvida são o núcleo da cultura brasileira. O estúdio começou a perceber isto. Em seguida, alguém sussurrou: talvez este seja um modelo de uma sociedade ideal, mas é difícil para nós hoje. É precisamente porque ninguém viu que esta integridade se destaca tanto. Olhando para aquela figura, Raquel respirou fundo e concluiu: isto não é um acidente. É parte da consciência silenciosa que a sociedade brasileira nutriu ao longo de gerações.
O ato honesto de Lucas quando ninguém estava olhando deixou o estúdio em silêncio. A beleza desse ato tocou o coração de todos. No entanto, uma nova pergunta surgiu na mente de Raquel: onde exatamente essa honestidade foi ensinada? Nenhum adulto deu ordens a Lucas, e não havia ninguém por perto. Ele simplesmente escolheu naturalmente o que considerava certo internamente. Raquel estava muito curiosa sobre a raiz desse sentimento. Assim, a equipe do programa decidiu entrevistar o campo da educação no Brasil. O destino era uma escola pública de ensino fundamental em São Paulo. Surpreendentemente, um período foi explicitamente incluído no Dia das Crianças, o tempo de limpeza. Assim que o sinal tocava, as crianças pegavam imediatamente as ferramentas e começavam a limpar as suas salas de aula, por vezes até os banheiros. Não havia supervisão de professores nem ordens. As crianças simplesmente cumpriam as suas responsabilidades de forma calma, séria e silenciosa. Algumas crianças esfregavam o chão, outras limpavam o quadro, e outras organizavam o lixo. Elas cumpriam o trabalho como uma rotina. Ao ver esta cena, Raquel revisou as imagens da câmera várias vezes. E disse: no Reino Unido, o trabalho de limpeza é feito por profissionais. Crianças esfregando o chão na escola. Muitos pais podem sentir que não devem ser obrigadas a fazer isso. Isto é visto como uma aprendizagem, disse um educador entrevistado. Muitos pais podem sentir que não devem ser obrigadas a fazer isso. As crianças aprendem naturalmente o sentido de manter o seu próprio espaço. Isto também se conecta com a responsabilidade pelas próprias ações e com o cultivo de consideração pelos outros. Raquel percebeu profundamente que esta abordagem educacional, que não se trata de seguir ordens, mas sim de ser responsável pelo próprio ambiente, foi o solo que permitiu que o ato de Lucas acontecesse naturalmente. A cena de limpeza parecia despretensiosa, mas o valor que continha era que as próprias ações não deveriam ser delegadas a terceiros. Por causa disso, mesmo quando ninguém está olhando, eles conseguem naturalmente devolver o que foi perdido, não fazer barulho em público e respeitar o espaço alheio. Naquela noite, Raquel voltou para o hotel e escreveu a seguinte passagem em seu caderno: a ordem no Brasil não é uma questão de sistema, mas sim de hábito enraizado no cotidiano. Não é aprendida em livros didáticos, mas sim através de treinamento silencioso e repetitivo diário. Eles não obedecem porque alguém está olhando, mas sim porque ninguém está olhando, e por isso vale mais a pena obedecer. Penso que esta é a cultura do Brasil. Enquanto o estúdio se emocionava com a educação primária brasileira, a equipe de produção do programa obteve mais uma filmagem. A cena era a Avenida Champs-Élysées em Paris, na noite de 2023, fervilhando por causa da Copa do Mundo. Torcedores de todo o mundo se reuniram, cheios de aplausos e entusiasmo. Bandeiras agitavam no céu. Copos de papel e latas vazias estavam espalhados pela rua. O estado da rua era como de um pós-carnaval. Naquele ambiente barulhento, uma mulher agia em silêncio. Uma mulher oriental de meia-idade, na casa dos 30, vestindo-se discretamente. O nome dela é Camila Santos. Disse que ela era uma brasileira que residia localmente. E não uma turista. Ela segurava um saco plástico e luvas e catava cuidadosamente o lixo espalhado no chão como se estivesse a manusear um tesouro. Ninguém a estava observando e ninguém a havia instruído. Ela apenas catava o lixo em silêncio. No início, as pessoas ao redor a olharam com desdém. Mas logo todos perceberam que a mulher não pedia nada em troca e estava apenas limpando sozinha. As pessoas que testemunharam esta cena tiraram fotos e as postaram nas redes sociais, o que causou uma enorme sensação. Em Paris, uma mulher brasileira está catando lixo em silêncio, sem que ninguém lhe peça. Talvez esta seja a cultura. Esta publicação recebeu centenas de milhares de curtidas, e foi noticiada pela mídia internacional. O programa especial da BBC também apresentou a sua figura como filmagem. Aquela figura projetada na tela do estúdio era extremamente silenciosa e discreta. Não era chamativa. Nem exagerada. Ela apenas olhava para o chão com concentração, catando o lixo um por um. Esta postura tocou os corações mais do que qualquer palavra.
Um convidado sussurrou: isto não é um show. Ela não está buscando a aprovação dos outros, ela está apenas incorporando quem ela quer ser. A equipe do programa entrevistou a senhora Camila posteriormente. Fui ridicularizada como hipócrita ou desocupada, mas como brasileira, estou apenas fazendo o que é óbvio. Esta frase mergulhou o estúdio em silêncio novamente. Ela não agiu para ser vista. Ela apenas se apegou ao que acreditava ser correto, mesmo que ninguém aprovasse. Por fim, ela disse: mesmo que as pessoas zombem, não importa. Quero usar minhas costas para mostrar o Brasil. Ao ouvir esta frase, todos no estúdio baixaram a cabeça em profunda reverência. Raquel também olhou para suas costas na tela. Como se estivesse a extrair palavras, a civilidade do povo brasileiro não está enraizada apenas em sistemas ou leis, mas sim profundamente enraizada como cultura. Penso que esta é uma forma de sobrevivência que não se perde, não importa onde ou em que circunstância. Raquel Morga olhou para a figura de Camila Santos catando lixo em silêncio nas ruas de Paris. Ela sussurrou que a essência do Brasil talvez esteja aninhada nestes indivíduos anônimos. A ordem de deslocamento, a tranquilidade dentro do vagão, a honestidade do estudante do ensino fundamental e a cultura de educação da limpeza, tudo parecia estar silenciosamente conectado ao ato desta mulher. No final do programa, foram introduzidas as reações do exterior. Um apresentador de notícias francês disse: hoje quem faz o bem vira notícia. Isto prova que o bem desapareceu do cotidiano. Outro comentarista estrangeiro disse com indignação: por que tal ato deve ser elogiado como um milagre? Não deveria ser a premissa da sociedade? E o sentimento mais recebido foi esta voz: isto não deveria ser notícia. Este comentário, que parecia negativo, no entanto, continha uma profunda reflexão. O fato de tal ato ser relatado com surpresa como notícia reflete o caos da nossa própria sociedade. A ordem pública que é considerada óbvia no Brasil, todos fazem fila, mantêm o silêncio no vagão, o que foi perdido é sempre devolvido, e a gratidão é expressa em público. Tudo isso se tornou um milagre aos olhos do mundo. Um convidado estrangeiro no estúdio suspirou sinceramente. O comum no Brasil talvez seja o ideal do mundo. Raquel olhou novamente para as imagens na tela e resumiu o programa. O que mais nos surpreendeu ao produzir este especial sobre o Brasil foi que este belo cotidiano ainda existia. E o verdadeiro problema talvez seja a nossa sociedade, aquela que transforma este cotidiano em notícia. Esta frase mergulhou o estúdio em um profundo silêncio. Todos tinham uma expressão pensativa. Fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Comportar-se com discrição mesmo quando ninguém elogia. Esta é talvez a cultura inabalável que a nação brasileira cultivou ao longo do tempo. Talvez devêssemos sentir orgulho novamente por esta nação que ainda tem o óbvio. Como você se comporta quando ninguém está olhando? Obrigado por assistir até o fim. Se este vídeo tocou o seu coração, por favor, inscreva-se no canal e curta. Compartilhe também seus sentimentos na seção de comentários.